Fala galera, tudo bom? E aí, como é que vocês estão? Espero que bem. Hoje a gente vai tratar aqui no Economiza um assunto que sempre tá nos telejornais, sempre tá no discurso dos políticos, nas universidades, todo mundo fala, mas o que de fato é a danada, a musinha maravilhosa inflação. Hoje aqui no Economiza você vai aprender o conceito de inflação, quais são as suas causas, quais são as suas consequências e o que o governo faz para combater esse problema que atrapalha bastante a economia e o desenvolvimento de um país. Então vamos primeiro para o conceito. O conceito de inflação é muito simples. Existe inflação numa economia quando acontece um aumento persistente e generalizado no nível dos preços de bens e serviços em um dado período de tempo. Prestem atenção nessas duas palavrinhas, persistente e generalizado. Aí você deve estar perguntando por quê? Porque pode existir um aumento de preço pontual, sendo que esse aumento de preço pontual não vai necessariamente ser classificado como inflação, porque para ser inflação precisa ter um aumento de preço contínuo ao longo do tempo e generalizado, ou seja, afetar mais de um bem e mais de um serviço, tá bom? Quais são as causas da inflação? A inflação, ela pode ter causas na causa monetária, como o excesso de moeda, pode ter também um desequilíbrio entre a oferta e a demanda, ou seja, isso faz com que também cause a inflação. Por exemplo, nesse desequilíbrio pode ser explicado da seguinte forma: tá todo mundo procurando um determinado bem na economia e esse bem tem pouquíssimos. Então, como tem pouco, tem escassez desse bem, a tendência é que os preços subam para esse bem. Se o preço subir desse bem, ou desse conjunto de bens, na verdade, né? Porque, como eu falei, tem que ser um aumento generalizado. Nesse desequilíbrio entre produto ofertado e produto demandado, pode fazer com que aumente o preço do bem. Então, isso também causa a inflação, tá? E também tem a questão psicológica, ou seja, eu acho que os preços vão aumentar, então eu acabo aumentando os meus preços também. Então tem esses três fatores basicamente que causam a inflação. E dentro da economia, claro, isso não poderia ser pacífico, né, fofinhos? Porque sempre tem uma boa polêmica. E a polêmica envolvendo a inflação entre os economistas ortodoxos, que é o mainstream, o que a gente vê mais na televisão, a opinião, o que a mídia mais repercute, eles acreditam que a causa da inflação vem do lado da demanda. Já os economistas heterodoxos acreditam que a causa da inflação vem pro lado, é ocasionada pelo lado da oferta. Então, esses dois tipos de economistas diferentes, cada um vai usar um instrumento para tentar combatê-la. Os economistas ortodoxos, que é o que a gente está vendo, e o nosso governo atual, o nosso ministro, tem utilizado dessas técnicas também, né? É aumento de taxa de juros. Na verdade, o Brasil tem esse histórico, né? Tá com problema de inflação, aumenta a taxa de juros. Por quê? Porque o crédito vai ficar mais caro, então é mais difícil para conceder dinheiro, e a gente já viu que o excesso de moeda no mercado acarreta inflação. Então, vejam que, dependendo do viés econômico, o instrumento utilizado vai ser diferente. Já para os economistas heterodoxos, como é um problema de oferta e muitas vezes é um problema estrutural, é burro da parte do governo ou do ministro da Fazenda ou de quem quer que seja aumentar a taxa de juros e diminuir o nível de investimento, porque isso vai conter o desenvolvimento da nação. Então, assim, claro, gente, eu tô falando aqui de uma forma muito superficial, muito mesmo. Pra quem é da área de economia, sabe que existe muito mais coisas aí dentro e muito mais fatores, mas o que eu tô querendo passar aqui pra vocês é uma visão básica. Quem tiver mais interesse pode me escrever por e-mail ou mandar direct ou deixar aqui nos comentários, porque a gente debate, tá bom? Então, vamos lá. Recapitulando, as causas da oferta pode ser por causas monetárias, por excesso de moeda em circulação, questões psicológicas, fulano vai aumentar o preço, vai aumentar, então eu acabo aumentando também, e pela causa real, que é esse desequilíbrio entre oferta de bens e demanda de bens.
Se o bem estiver escasso no mercado, a tendência é aumentar de preço. Se aumenta de preço, eu tenho um probleminha de inflação. Lembrando, se for generalizado e persistente, ok? Aqui no Brasil foi criado o regime de meta de inflação, que esse regime, ele conduz o governo e dá um norte, né? Direciona as políticas monetárias para que a gente atinja uma meta de inflação. Então ele diz lá, tipo, 4 pontos percentuais e as nossas políticas econômicas serão direcionadas para que a gente atinja essa meta. Também existe muita crítica dos economistas heterodoxos em relação a esse regime de meta de inflação. Quem tiver interesse também pode escrever para mim, a gente bate um papo sobre isso, eu passo nos artigos que eu li e tal, no mestrado, para vocês, tá certo? Então, a gente já falou sobre o conceito, a gente já falou das causas. Agora vamos falar das consequências. O que acontece quando ocorre a inflação? Gente, quando acontece a inflação, não é bom pra ninguém. Por quê? Porque isso corrói o poder de compra das pessoas. Se houvesse um aumento de preço geral, ou seja, todos os preços da economia aumentassem, quando eu falo todos os preços da economia, são os lucros, são os salários, são os preços dos bens, são os preços dos serviços. Se tudo isso aumentasse, não teria inflação. O que acontece é que muitas vezes os preços de bens e serviços aumentam, enquanto o salário fica estagnado, fica parado. Então, se você tinha R$100 e você conseguia comprar 3 coisas, se essas coisas aumentam de valor, você não vai mais conseguir comprar, você vai ter que escolher. Então, o problema da inflação, realmente, ele corrói o poder de compra, principalmente do trabalhador, do assalariado. Então, galera, para de dizer que não tem que se preocupar com inflação. Ah, isso não afeta a minha vida. Afeta e muito. Todo mundo que vive de salário deveria ser a pessoa mais preocupada com o nível de inflação do seu país. Aí você deve estar perguntando, e como é que eles apuram, né, esses valores? Da seguinte forma, eu vou chamar de agente, tá? Vai um agente na casa das famílias e pergunta, fulano, primeiro, recapitulando, né? Para ficar mais fácil. Primeiro, aqui no Brasil, existem vários índices que medem a inflação, tá? Tem o do IBGE, tem da FGV. Então, cada índice desse, ele mede a inflação olhando para uma determinada renda, para um determinado grupo da economia. Por exemplo, eu posso medir a inflação para pessoas que ganham até 5 salários mínimos em uma determinada região. Então, isso vai me dar um retrato dessa galera. Se eu for medir para produtos de construção civil ou para matéria-prima, para indústria, vai ser um outro nível de inflação. Porque, veja, para cada nicho desse, os preços são diferentes, porque são mercadorias e serviços diferentes. Então, primeiro, você pega o índice, você diz, eu vou trabalhar com o consumidor, com a família. Então, eu defino o índice, aí esse agente vai lá, nessas famílias que tem esse perfil de renda, de região e blá, 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 e pergunta, fulano, como é o seu consumo? Aí você vai falar, eu gasto 20% com educação, 5% com gasolina, 30% com varejo, enfim. Ele vai dizer como ele gasta a renda que ele ganha. Gente, meu cabelo tá mullets. Vou colocar aqui dentro. Ele fala como é que ele gasta o seu dinheiro. Aí, essa galera, esse agente, vai lá pro comércio e vai tabular esses preços. Vai ver, tipo, gasolina aqui tanto, comércio, educação, tanto. Ele vai colocar isso. Depois ele vai lá pra instituição, vai mostrar isso. Aí os analistas vão fazer análise, vão ver se tem algum erro, vão comparar e tal, blá, 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 pra depois divulgar. Essa divulgação, ela vai ser... E vão ter que calcular, né? Esse cálculo, desculpa, gente. Esse cálculo é feito com a variação dada entre o período de tempo. Se variou o preço, comparando os períodos de tempo, houve a inflação. Então, é isso. Tem todo esse ciclo que precisa ser percorrido. Gente, eu tô falando muito errado, desculpa, não sou assim. Mas precisa ser... passar por todas essas etapas pra gente construir e dizer
quanto a gente tem de inflação. Então, basicamente é isso. A inflação é o aumento persistente e generalizado no nível dos preços. Quem constrói isso são vários institutos, tipo tem a Fundação Getúlio Vargas, tem o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Quais são as suas causas? Pode ser a causa real, pode ser uma causa monetária, pode ser uma causa chamada como psicológica. E quais são os instrumentos utilizados pelo governo? Isso vai depender muito da equipe econômica que o presidente vai escolher, né, para dar as diretrizes para que a gente não sofra com esse problema de inflação. E tenham em mente, o trabalhador é o que mais sofre com esse processo inflacionário. Então, vamos sempre prestar atenção, sim, no que causa a inflação. A inflação também é muito ruim porque ela traz um fator de risco adicional para o mercado, né? Como você não sabe como é que vão se comportar os preços, isso também é muito ruim. Como é que você vai investir em uma coisa que você não sabe? Também tem os problemas de distribuição de renda. Enfim, gente, é um assunto grande, extenso, como quase todos os assuntos de economia são assim. Porém, a gente consegue resumir sim, para que você tenha um entendimento básico, para que você possa, a partir desse pequeno entendimento, a questionar, entender mais as notícias e receber as notícias de forma um pouco mais crítica. Essa é a minha intenção, ajudar você com isso pra gente melhorar esse país, porque tá palhaçada. Então, beijo pra vocês, grande, se cuidem e até o próximo vídeo.